Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula prática de como do que não fazer na sua comunicação, principalmente na sua comunicação no digital. Indo na contramão do que a gente vê muito e vê com uma certa frequência, a gente sempre ensina o que fazer, quem você deve procurar, o que você deve utilizar, quais são os truques para chamar a atenção. Mas a gente vê pouco por aí pessoas ensinando o que não fazer. Qual é o caminho inverso? E o que não fazer é tão importante quanto o que fazer. Por quê? Quando você sabe exatamente o que você não deve fazer, você automaticamente já segue a linha do que fazer. E quando você sabe o que você precisa fazer, você segue com mais maestria o conteúdo. Você tem mais noções, você tem mais liberdade para você ir e vir sem depender muito de será que eu estou no caminho certo? Será que é realmente este o caminho? Então, hoje eu vou dar um caminho inverso. Hoje eu vou dar um caminho do que você não deve fazer na sua comunicação. Bom, eu preparei aqui um material, mas eu gostaria dessa aula ser mais informal. Gostaria de ser mais num modelo de bate-papo. Inclusive, se você tiver dúvidas, você pode comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida. Você está fazendo realmente e o que você está fazendo realmente tem algum peso ou algum impacto na sua mensagem final. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de apresentar alguns casos aqui que eu acho importante para você até entender qual é o grande objetivo dessa aula, o porquê é necessário que você esteja aqui. Então, vamos lá. O que não fazer na sua comunicação? Por que é importante eu saber isso? Tem alguns objetivos aqui, tá? O primeiro deles é você não começar algo se diminuindo, pedindo desculpas. Aqui já é um checklist, tá? Então, espero que vocês estejam anotando. O primeiro passo do que você não deve fazer é diminuir a importância da sua mensagem. Geralmente, nós vemos muito e vemos com frequência acontecer pessoas que, ao começar alguma apresentação ou estar presente em alguma reunião ou gravando algum vídeo, as pessoas pedem desculpa. Então, fala: olha, desculpa, não repara que eu estou muito nervosa. Por favor, desculpa. Eu estou gaguejando um pouco. Desculpa atrapalhar. E aí, o que acontece quando você pede desculpa logo quando você deveria estar entendendo que a pessoa que parou ali para te ouvir, ela está disponibilizando o seu tempo. Então, ao pedir desculpas, você diminui a importância da sua mensagem. Então, a primeira coisa que você não se deve fazer em uma apresentação em público é diminuir a importância da sua mensagem. Quando você torna essa experiência em algo negativo, automaticamente, o que as pessoas entendem? Não posso confiar nela. Não sei se eu posso respeitar o que ela vai me falar nas próximas mensagens. Ai, não sei, ela não me passou tanta confiança assim. Não tem problema. Aí algumas pessoas sempre me perguntam, mas e se eu realmente estiver nervosa? E se eu realmente estiver nervoso? Não vale a pena pedir desculpas? E se eu realmente estiver atrapalhando? A pessoa está ali concentrada e eu for ali falar com ela, não vale a pena pedir desculpas? Não, não vale a pena. Sabe por quê? Porque, como eu disse, você diminui a importância da sua mensagem. Ao invés de pedir desculpas, você pode agradecer. Então, ao invés de você falar, gente, não repara não, desculpa aí, eu tô um pouco nervosa, você pode tornar uma situação negativa em algo positivo. Como, Má? Olha, gostaria de agradecer essa oportunidade. Ela é muito importante para mim. Ela é tão importante que eu confesso que eu estou nervosa.
Estar aqui com vocês hoje é tão importante para mim que eu confesso que eu estou nervosa. Me tirou da minha zona de conforto. Mas eu vou dar o meu máximo aqui. Eu já entendo que daqui a pouco a gente já vai estar mais soltos, mais livres. Eu vou dar o meu máximo aqui para que seja uma aula realmente importante para todos vocês. Eu mudei completamente a forma como vocês me enxergam, fazendo essa simples troca de não diminuir a minha importância da minha mensagem, por mais que fatores emocionais, como o nervosismo, apareça ali. Então, o que a gente não deve fazer em um primeiro passo é não se portar como uma autoridade quando você vai passar a sua mensagem. Então, transformar uma situação negativa em algo positivo. E aí vem um segundo ponto de um erro que você não deve cometer, que é sair vomitando, desculpa o termo, mas aqui eu acho que é necessário esse termo, sair vomitando informações. Pessoas quando não têm o controle exato dos próximos passos, quando você é deixado levar pela adrenalina da emoção de estar falando em público, ou até mesmo falando para o celular. A gente fala muito da timidez no digital. E aí as pessoas falam, não, mas eu tenho que falar tudo. Não, você precisa falar o essencial. Clareza é poder. Então, quando você sai vomitando muitas informações, o que acontece com a sua mensagem? Ela não é ouvida da forma como você gostaria pela outra pessoa. E sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem absorver tudo o que você está falando se você entrar no modo 2.0. A gente tem agora um recurso do áudio do WhatsApp, né? Que é um recurso 2.0, acelerado. E a gente ama, né? Eu me incluo nessa. Colocar. Mas, se você é uma pessoa que fala rápido demais, você precisa aprender a controlar a ansiedade da sua fala. É impossível, é humanamente impossível que a nossa fala acompanhe o mesmo ritmo dos nossos pensamentos. Se você é a pessoa que acelera tudo, provavelmente você é a pessoa que também sai vomitando informações, que também acelera demais o conteúdo passado. E quando você deixa as coisas no 2.0, você não dá margem para a pessoa pegar o que você está falando, assimilar, entender e comprar. A todo momento nós estamos nos vendendo. Essa é a grande verdade. E se não dá tempo da pessoa assimilar, entender, comprar, o que acontece? A pessoa passa. Aqui hoje, no digital, a gente tem muito isso, né? Gente, eu já vou falar... Oh, calma. Passei a informação. Então, o segundo ponto do checklist é você falar as informações rápido demais. Não escolher o que você vai falar. Não se preparar. Hoje, para estar aqui com vocês, eu tinha montado um material, assim, mas eu falei, eu quero tentar algo diferente. Eu quero tentar algo mais dinâmico. Inclusive, gente, isso aqui é uma sala secreta. Eu poderia estar fazendo essa live lá no meu Instagram. Mas eu quero filtrar quem realmente tomou a decisão, até fiz uns stories falando sobre isso, de melhorar a comunicação. Por que vocês tomaram a decisão de estar aqui? Então, eu filtrei algumas informações. Eu filtrei para que esse espaço seja um espaço realmente para as pessoas decididas. Então, aqui, nesse nosso espaço, aqui na nossa sala secreta, aqui embaixo tem um chat com todos. É uma caixinha de texto, aqui embaixo no Meeting. Se você nunca mexeu no Meeting, aqui você pode deixar sua pergunta, sua interação. E esse é o grande diferencial desse nosso encontro secreto aqui. Inclusive, se vocês se sentirem à vontade, pode apresentar, falar o porquê tomou a decisão de estar aqui hoje. Eu tô vendo aqui as fotinhas de vocês, eu tô acompanhando, estou mais de perto.
Aqui é um ambiente mais seguro, estamos seguros aqui. Então, eu escolhi a dedo o que eu queria trazer aqui para vocês. Porque eu não quero sair falando tudo o que eu sei sobre comunicação. Não é o momento ainda. A gente vai ter outras oportunidades de se aprofundar mais em determinados conteúdos. Ainda não é o momento. Hoje eu só quero falar do que você não deve fazer. Para que você tenha essa clareza. Porque clareza é poder. Olha, 3 palavras. Clareza é poder. Eu poderia falar, clareza é quando você sabe exatamente. Então, não, eu resumi, eu tirei. Clareza é poder. Então, as informações, a gente tem o famoso, né? Falo, mas não chego a lugar nenhum. Isso a gente chama de uma fala prolixa. Pessoas prolixas, se a gente for ver a etimologia da palavra, é prolixo, é prolixo. A grande maioria das coisas que você fala ali vai pro lixo. Então, você precisa aprender a filtrar. Olha, ainda não é o momento de eu falar outras coisas sobre comunicação. Eu quero só falar o que não deve fazer. A Bianca se sentiu à vontade aqui de compartilhar. Eu decidi estar aqui nessa aula hoje porque tenho muita dificuldade em me comunicar com clareza. Olha que excelente. O segundo ponto aqui para você, Bianca, é exatamente o erro que muitas pessoas cometem. De não conseguir passar a sua mensagem sabendo definir qual é o objetivo que eu preciso passar ao falar isso. Se eu pudesse escolher um único objetivo para falar sobre isso, se eu pudesse encerrar essa aula hoje, eu encerraria agora falando para vocês que clareza é poder. Esse erro de você sair pensando, eu preciso falar tudo, qual que é o oposto de tudo? É nada, você acaba não falando nada. Então, saiba escolher o que você for falar. E aí, como é que você escolhe melhor o que você vai falar? A gente entra no terceiro tópico dessa aula, vou recapitular aqui. O primeiro deles, qual foi? Chegar pedindo desculpas, diminuindo o crédito da sua fala, tornando algo positivo em negativo. Ao invés de você agradecer, você já pede se desculpando por atrapalhar. É como se você falasse, gente, não precisa me escutar hoje não, tá? Vocês podem... Não, gente, pelo amor de Deus, me desculpa atrapalhar. Eu não estou atrapalhando. É claro que eu agradeço. Inclusive, fala lá, nem agradeço por vocês estarem aqui. Eu parabenizo. Porque você deu um sim, não foi para mim, foi para você. O sim de estar aqui nessa aula de hoje foi você que deu para você mesmo. Então, eu nem agradeço, eu te parabenizo. Olha só, eu ainda, além de tornar uma situação positiva, eu ainda mostro para você a importância de você falar um sim para você. Então, o primeiro ponto foi esse. Qual foi o segundo? Vomitar informação, não escolher o que for falar. O terceiro ponto é não dominar o assunto. Não dominar o assunto a ponto de saber o que realmente é essencial. Sabendo o que realmente é importante estar na sua mensagem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você fala, meu Deus, o que essa pessoa faz parece tão fácil de fazer. O que essa pessoa faz parece tão fácil, parece tão simples. Como é que essa pessoa torna algo tão complexo em tão simples? Ela domina a ponto de parecer ser fácil. Então, quando você não domina a ponto de parecer ser fácil, o que acontece? Você tenta impressionar. Você tenta fazer com que as pessoas engulam goela abaixo. Desculpa, como a gente está numa sala secreta, eu posso usar esses termos, tá? Então, como faz com que a pessoa engula goela abaixo o que você tem para falar? Você entra em desespero. Uma pessoa desesperada, o que acontece? Afasta as outras pessoas.
Então, o preparo, quanto mais você tiver esse preparo, o preparo, ele te dá essa liberdade de você saber exatamente o que você quer falar. O que é importante para quem está te ouvindo ali. Hoje, essa mesma aula poderia ter um tema voltado para construa uma comunicação de poder. Mas não, eu quis falar sobre o que não fazer. Terão outras oportunidades para a gente falar o que fazer? Claro que sim. Mas hoje eu só quero falar o que não fazer. Eu já vim com isso, desenhado. Eu já vim com isso exatamente desenhado. O Luiz colocou. Muito importante para mim esse tópico de escolher o que falar, pois temos muitas informações e saber selecionar é fundamental. Você acabou de reforçar minha preocupação, pois o fácil para nós dificulta o que escolher para os outros entenderem. Calma, calma lá, que fica aqui, que a gente vai construir isso juntos, tá? Sabendo o que não fazer, a gente vai construir esses pensamentos juntos. Como é que eu escolho o que é primordial? Quando você domina o assunto, o que acontece também? Você domina a sua audiência. Por que eu filtrei? Por que eu não estou fazendo lá no Instagram essa mesma aula? Porque lá eu não ia saber exatamente qual era a dor das pessoas que estavam me assistindo. Algumas pessoas iam abrir só de curioso, só de curiosa. E é só ver ali, ai, deixa eu ver quantas pessoas estão online assistindo ela. Aqui não. Aqui eu quis filtrar. Aqui eu quis filtrar porque, se vocês estão aqui comigo hoje, é porque vocês sabem que vocês estão cometendo alguns erros. E aí, quando eu falei o que não fazer, fala, olha, eu sei que eu estou cometendo alguns erros. A Bianca falou para mim, falou aqui pra gente, compartilhou. Eu agradeço quem está compartilhando aqui, porque isso ajuda, isso contribui. Porque esse é o intuito de uma aula, de uma sala secreta, é uma comunidade que se ajuda. Então, a Bianca colocou aqui, eu tenho dificuldade em ser uma pessoa clara, ser uma pessoa assertiva. Provavelmente eu falo, não consigo passar a mensagem correta. As pessoas talvez não me entendem. E o Luiz falou, eu não consigo simplificar. Provavelmente ele fala de um assunto muito técnico, é muito difícil, é muito complexo o que ele faz. Simplificar talvez seja o desafio. Se eu estiver falando errado, vocês podem vocês podem complementar aqui. Então, eu filtrei porque eu quis saber exatamente as pessoas que estão pensando em melhorar os erros. E pessoas decididas. Qual que é o quarto tópico? Qual é o quarto erro? Usar o mesmo tom de voz. Aí, aqui, Luiz, a gente vai começar a trazer, a filtrar melhor a sua preocupação. O assunto que você domina, que todos nós aqui dominamos, são assuntos complexos. Eu poderia falar, gente, para se comunicar, é só você. Tenho vergonha do digital. Não, é só abrir o celular e filmar. Eu tenho vergonha de fazer uma apresentação em público. Não, não, mas é só ir lá na frente e falar o que você tem para falar. Eu sei que não é só isso. Eu sei que é complexo. E eu tenho que trazer, eu tenho que facilitar. Vocês provavelmente me conhecem de um vídeo de 40 segundos. Eu simplifiquei tanto ali que eu coloquei o que não fazer para passar uma mensagem de insegurança. Aí eu falei, coçar o nariz, não saber o que fazer com as mãos. Aí todo mundo, mas isso pode ser TDAH. Isso pode ser um sinal claro de autismo. Eu faço isso e não sou. Gente, é claro, tem vários contextos. Mas eu tive que simplificar. Eu só tinha 40 segundos. Tá vendo o domínio do assunto? É isso. Eu domino tanto o assunto que eu consigo transformar ele em 40 segundos. 1 hora. 3 horas. Uma imersão de 3 dias num final de semana num hotel. Isso é domínio do assunto. Se eu entrar no elevador com alguém hoje,
Do primeiro ao sétimo andar, eu sei falar o que eu faço. A pessoa sai de lá me seguindo no Instagram. Ai, nossa, Marcela, você tá se achando? Não, não tô me achando. É uma construção, esse domínio do assunto. Marcelo, o que você está falando faz muito sentido. Que bom que tá fazendo sentido para você, Bianca. De verdade. Fico muito feliz. Então, essa construção do domínio do assunto envolve você saber brincar com o assunto também. Quando eu falo brincar, aí entra o quarto erro, porque é claro que isso é sério. A sua comunicação é séria. Mas eu tô aqui, mudando o meu tom de voz. Eu trouxe até algumas expressões completamente fora, como vomitar informação, empurrar a goela abaixo. Então, tá vendo que eu tô brincando com o conteúdo enquanto eu falo com vocês? Eu me aproximo um pouco mais, eu vou mais para trás. Por quê? Eu quero tornar essa aula interessante de alguma forma. A minha comunicação, ela precisa ser interessante. Todos vocês aqui já foram em parque de diversão, né? Como é que é o parque? Se a gente olhar, como é que é a fila da montanha-russa? Horas de fila. Como que é a fila do carrossel? Você pode ir lá no carrossel que vai estar sem fila. Por quê? As pessoas gostam de sentir emoção. A gente gosta de sentir emoção. Então, se eu estou falando de um assunto, principalmente um assunto complexo. Ai, peraí, que apareceu aqui. Compartilhou a tela. Como que eu tiro isso aqui? Peraí, gente. Bloquear. Peraí. Priscila, você está compartilhando a tela. Como é que eu tiro aqui? Vocês vão entender também que eu sou zero a pessoa da tecnologia. Peraí. Deixa eu só fazer algo aqui rapidinho. Prontinho. Ótimo. A minha colocou gigante carrossel zero. Ótimo. Então, é exatamente esses pontos. Você precisa trazer emoção para a sua fala. Não use o mesmo tom de voz. Não use as mesmas expressões. Use o seu corpo. Agora, trazendo um pouquinho do que você precisa fazer. O erro. E aqui, provavelmente, a gente vai se identificar com a dor que o Luiz trouxe para a gente. Ser técnico demais. O que acontece? Existe uma maldição chamada a maldição do especialista, a maldição do conhecimento. Quanto mais você sabe o que você sabe, mais é difícil você se lembrar da sua vida quando você não sabia daquilo. E aí, o que acontece? Você não ensina, você não fala com quem já sabe o que você sabe. Geralmente, você fala com quem ainda não sabe o que você sabe. Ficou muito confuso? Sabe? Não sabe? Não sabe? Então, vamos resumir. Pare de querer falar para os seus concorrentes. Fale para os seus clientes. O que eu quero dizer com isso? Principalmente se você trabalha no digital. Eu vejo muitas pessoas com medo. Ah, mas isso não é óbvio demais eu falar? Será que se eu falar isso não vai parecer que eu sou muito iniciante? Não. Você precisa falar o óbvio. Você precisa mostrar que o seu conteúdo é simples. A simplicidade é o mais alto nível de sofisticação.
Se o seu conteúdo é muito técnico, você precisa falar essa expressão técnica. Por exemplo, eu utilizo muito algo chamado que é CTA, que é Call to Action. Mas logo que eu falo isso, eu já coloco chamada para ação. Então eu falo, olha, você precisa trazer uma CTA na sua mensagem, que é uma chamada para ação. Então eu explico o que é na sequência. Se você tem essa necessidade de colocar o assunto técnico, na sequência você já explica o que é. Além de você mostrar que realmente você domina o assunto a ponto de explicar, você também torna a sua mensagem mais clara. A pessoa começa a entender melhor ali a sua mensagem. Então, lembre-se sempre, se você precisar apresentar um conteúdo técnico, explique na sequência. Então, fuja do TechNames. Eu sei que agora a gente tem uma onda, né, de gourmetização dos conteúdos, que a gente escuta muitos termos, né, brainstorm, mindset, né, você tem que melhorar o seu mindset, vamos fazer um brainstorm, tá, mas o que é isso? As pessoas não são obrigadas a saber o que você sabe. Vamos fazer uma reunião de brainstorm, que é uma reunião para a gente unir as nossas ideias aqui, para tornar a nossa ideia mais objetiva, a gente saber quais são os pontos que são convergentes, os pontos divergentes. Pronto, eu expliquei o que é uma reunião de brainstorm. Isso é um erro gravíssimo. Você só ficar no tecnês. Você não fala para os seus concorrentes. Você não fala para os seus colegas de trabalho. Até para o seu chefe, que sabe mais que você, né? Vou até pôr por umas aspas, né? Sabe mais que você. É importante que você torne a sua comunicação simples, bem didática, com emoção. Qual que é o próximo? Deixar para se organizar quando você já deveria estar pronto. Eu tive uma reunião e eu trabalhava numa empresa que era uma multinacional. E aí eu fui numa reunião e lá era reunião com pessoas da Alemanha. E ali, eu lembro, nunca vou me esquecer disso, que teve um cara que se atrasou, porque ele falou, o pneu furou, tal. E aí, um cutucou o outro e falou assim, é por isso que carro tem step. Senão, não teria step. É porque já é um imprevisto que você tem que calcular. Porque pontualidade para eles é algo primordial. Então, se você já sabe que alguns imprevistos podem acontecer, se você já sabe que você é naturalmente uma pessoa ansiosa, como é que você vai se antecipar para isso? O que vai ser o seu step? Eu já percebi que eu sou uma pessoa que atropelo muito as informações. Tá, então você vai treinar até o dia da sua apresentação? Você vai gravar mais vezes vídeos? E vai se corrigir. Não, pera lá. Eu já percebi que meu vídeo eu tô falando rápido demais, eu vou regravar. Eu vou regravar. Eu percebi que eu sou uma pessoa que me atraso muito, eu vou marcar a reunião para mim 1 hora antes, para chegar lá no horário. Então, não deixe para se preparar quando você já deveria estar pronto. Não deixe para organizar em cima da hora. E aqui vem uma outra cilada, né? Um outro erro gravíssimo, que é deixar para se preparar confiando que você já sabe o que você vai falar. A gente não espera que durante a nossa apresentação, durante a gravação de um story, a gente tenha que lidar com um fator chamado emoção. E a gente não consegue enganar a nossa emoção. Por que não? Se eu vou despreparada para uma reunião, para uma apresentação, para uma live, vai chegar na hora, qual é a mensagem que eu passei? Isso aqui não é importante para mim. Estar lá não é importante. E aí o que vai acontecer?
vai dar branco. Olha, é aqui que vem o famoso deu branco na comunicação? Sim. Ele vem quando você não se prepara a ponto de se antecipar. E o que acontece que se deu branco? E agora? A gente volta lá no erro 3, que é não dominar o assunto. Deu branco, exatamente do que você ia falar. Quando você domina o assunto, você vai saber pelo menos trazer uma frase de novo. Qual que é a frase que eu usei muito? Clareza é poder. Eu poderia agora. Vamos supor que, igual aconteceu um imprevisto aqui, que compartilhou a tela sem querer. Eu fiquei nervosa, me perdi. Tô dando um exemplo. E tal, acabei aqui, me perdi. Pum. Eu consigo voltar. Eu consigo voltar só com uma frase. Gente, clareza é poder. Dominar o assunto é muito importante. Comunicação não é dom, é habilidade. Eu poderia trazer algumas coisas assim que já faz parte do meu repertório. Então, só isso aqui eu já consigo me antecipar para conseguir voltar para o eixo. Vamos lá, a gente já estamos aqui apresentando nossos erros. Qual que é um erro também gravíssimo? O conteúdo não é sobre você. Nunca. Até quando você vai escrever uma biografia, não é sobre você. É sobre sempre quem está te ouvindo. Então, você precisa saber quem é que vai te ouvir. E aqui vem uma outra cilada. Todo erro tem grandes ciladas. Da gente esquecer para quem nós estamos falando. A gente esquece o para quem e o porquê. Então, o que acontece quando a gente esquece o para quem e o porquê? A gente se perde. A gente foca nos nossos erros. A gente fica preso naquele famoso perfeccionismo. Ai, gente, hoje não tá muito legal. Meu cenário não tá perfeito. Tem um livro ali que tá torto, não vou dar aula. E aí eu deixo eu esqueço do meu porquê e do meu para quem. O conteúdo nunca é sobre mim. Nunca é sobre você. É sempre sobre o outro. Isso tira um peso gigantesco das nossas costas. Quando você pensa isso, tá? Como é que eu posso sempre entregar mais? Como é que eu posso sempre servir mais? Como é que eu posso sempre melhorar a minha comunicação? Você sempre se lembra que o conteúdo não é feito sobre você. E até quando você precisa falar sobre você, eu vou apresentar aqui um pouco da minha trajetória para vocês. Até quando você precisa falar sobre você, você tem que se lembrar que tem que ter algo de interessante para o outro. Todo conteúdo, sem exceção, tem 3 finalidades. Quais são essas 3 finalidades? Eu espero que vocês estejam anotando isso tudo, tá? Porque isso aqui tudo é muito importante. Quais são as 3 finalidades de um grande conteúdo? Primeiro, entretenimento. Por que é que tem tantas pessoas que se dão bem nas redes sociais, fazendo gracinha, fazendo dancinha? A gente fala, ai, nossa, meu conteúdo é tão importante. Tudo bem, mas as pessoas também gostam de se entreter. Então, é entretenimento. Qual é o segundo? O seu conteúdo precisa ser relevante. Precisa ter alguma informação relevante para a pessoa querer te ouvir. Então, qual que é o terceiro? Precisa criar uma conexão. Todo e qualquer conteúdo precisa ter essas 3 finalidades. Precisa ser relevante, ou precisa apresentar algum entretenimento, ou precisa ser um conteúdo empático. Precisa gerar essa conexão. Então, às vezes, você precisa avaliar se você não está apresentando muito conteúdo técnico, está se esquecendo se é realmente aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então, ele é relevante? Ele cria algum tipo de conexão? Ele é para entreter? Você sempre tem que se fazer essa pergunta. O que eu estou falando cumpre uma dessas 3 características?
Eu posso mesclar? Claro que pode. Aqui a gente pode trazer um pouquinho de humor, a gente pode trazer um pouquinho de conexão. Quanto mais você conseguir mesclar, na verdade, é o melhor, é o ideal. Precisa trazer informações relevantes. E aqui eu compartilho uma história com vocês. Para vocês terem uma noção, eu era o tipo de pessoa que nem foto em viagem eu tirava. Eu fui viajar, eu fiquei 40 dias fazendo intercâmbio. Se eu tiver 10 fotos minhas, é muito. Eu tinha esse nível de timidez. Eu não era uma pessoa tímida para conversar com outras pessoas, apesar de sempre ser aquela pessoa bem insegura. Mas eu tinha muita timidez digital. E aí eu me lembro exatamente que durante a pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para o digital, de alguma forma. Ou vir para uma reunião como essa e abrir a câmera, ou fazer live. E eu ainda me escondia. Eu ainda me escondia atrás de várias máscaras, várias desculpas. Do tipo, ah, não, não é para mim. Ah, não, eu prefiro trabalhar no bastidor. E aí, o que aconteceu? Eu estive numa reunião com CEOs. Para quem não sabe o que é CEO, a gente está falando de presidentes, diretores de grandes empresas. Eu dei uma aula sobre marca pessoal. E no final dessa aula, ele falou assim: olha, eu gostei de você. Me passa o seu Instagram? Me passa o seu conteúdo? E eu não tinha. No meu Instagram tinha só foto de cachorro. E ali foi que eu percebi que eu estava me escondendo. A gente se esconde na nossa comunicação. A gente se esconde de mostrar quem realmente nós somos. Aí eu falei, eu preciso tomar uma decisão de mudar isso. Então foi quando eu comecei a desbloquear a minha timidez do digital. Por que eu estou trazendo essa história aqui para vocês? Eu apresentei a minha história, mas não é sobre mim. Aqui eu quis mostrar para vocês na prática. Quando eu trago alguma história, eu estou trazendo pontos de conexão com a realidade que muitos de vocês estão vivendo hoje. Então, esse é o grande diferencial de quando você pensa em contar algo sobre você. Próximo erro. Você usar palavras de insegurança e vícios de linguagem. Quais são as palavras de insegurança? Gente, eu acho, assim, talvez, se eu falar aqui, pode ser que vocês se identifiquem com algo, né? Mas eu não tenho tanta certeza assim. Imagina se eu começasse a nossa aula assim. Vocês vão falar, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô ouvindo ela? Palavras de insegurança, como eu acho, pode ser, talvez, desculpa, igual a gente falou lá no começo, automaticamente te colocam numa posição de inferioridade, mesmo que você não, mesmo que não for a sua intenção para aquilo. Olha o peso. Se eu falasse assim, ó, eu acredito que se você está aqui hoje é porque você quer melhorar a sua comunicação. Eu acho que se você está aqui hoje, eu posso não ter 100% de certeza. Eu posso não ter 100% de certeza. Mas tudo que eu estudei até hoje me trouxe até aqui onde eu estou. Então, eu estou aqui para te ouvir, caso você queira complementar. Poderia ser substituído por... Ah, gente, olha, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso. Então, a mesma estrutura, é possível que você modifique trazendo palavras de confiança para sua comunicação. E se for de comunicação no digital, mais ainda. Mais ainda. Se a comunicação é no digital, a gente não tem erro, desculpa, não tem tempo
para se corrigir. Se a comunicação é no digital, é mais ainda você usar palavras de confiança, expressões de confiança. E se essas expressões de confiança não vierem também acompanhadas com contato visual, aqui eu estou num formato diferente, mas se eu estivesse gravando, os meus olhos iam estar fixos na câmera. Eu ia enfrentar a câmera. Por quê? Quem é a câmera? É você que está aí do outro lado me ouvindo. Se eu estivesse numa reunião 1 a 1 com você, eu ia estar olhando nos seus olhos. Ah, não, né? Não aquela coisa assim, né? Mas eu ia estar assim, fazendo contato visual. Meu celular ia estar virado, de barriga para baixo. Tela para baixo. Minhas mãos iam estar aqui, ó, para você, voltadas para você. Isso demonstra que eu estou ali, presente naquele momento. Contato visual, mostrar as mãos, demonstra que você pode confiar em mim, que eu sou uma pessoa confiável. Se essas expressões corporais vierem junto com expressões de confiança, eu acredito, é essencial, é fundamental. É fundamental que, se você ainda estiver no eu acho, verdade, passo muito essa imagem de insegurança com essas palavras. Então, por mais que você é o especialista da sala, e aqui eu vou te contar um segredo. Esse segredo é poderoso, hein? Você sempre é o dono da sua comunicação. Por mais que você está numa sala com pessoas que você pode até julgar que tem um patamar acima do seu, se for pensar de forma hierárquica, tá? Você é o dono da sua comunicação. É você que comanda o que você vai falar. Esteja com o peito aberto. Pare de se esconder. Esse é um erro gravíssimo. Usar palavras, expressões de inseguranças carregadas com corpo inseguro. Esse é um erro gravíssimo. Não olhar. Qual que é o próximo erro, gente? E esse erro aqui, eu vejo muita gente cometer. E eu gosto de trazer exemplos aqui para vocês verem. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a aula e é isso. É isso? Ela me fez ficar 1 hora da minha noite aqui com ela para terminar com é isso? Falou, 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 construiu, construiu, construiu e brum, jogou pro é isso? O é isso, você perde a sua chance de realmente, quais são as 3 principais características de uma comunicação? Precisa ter entretenimento, relevância e conexão. Se eu termino aqui, o meu conteúdo pode ser muito relevante, muito importante para todos vocês. Se eu chegar aqui no último e eu terminar com é isso, eu não criei conexão com ninguém daqui. Ah, é isso. É isso o quê? Eu posso desligar? Eu agradeço, eu bato palma, o que eu faço? O é isso, faz isso com a sua comunicação. É essa mensagem que passa para quem está te ouvindo. Então, agora a gente vai transformar tudo isso, todos esses erros juntos. Vamos ver como é que fica? Gente, desculpa estar aqui com vocês hoje, desculpa atrapalhar, mas é que eu precisava muito falar aqui sobre comunicação com vocês, porque eu acho que vai ser um assunto importante para todos vocês. Eu não consegui pôr tudo, preparar muito bem, não é um assunto que eu domino muito, mas a gente pode falar mais sobre isso depois numa reunião de brainstorming. Eu não gostaria de deixar assim também muito superficial, então eu gosto de trazer
conteúdos para a gente pensar em high ticket, sabe? Umas coisas mais assim, mais abrangentes. Então, eu espero que você esteja aqui, assim, gostando do que eu tô falando para você. E é isso. Não dá agonia? Acho que eu fiquei agoniada só de imitar aqui esses erros. Despreparo, falta de contato visual, falta de falta de gestos, não dei pausa, não respirei. Não deixei nem vocês respirarem. E eu espero que a Globo me contrate aqui, porque eu fui uma atriz que, olha, merecia que um Oscar. Então, é exatamente essa mensagem. E vocês estão vendo que são pequenos detalhes, assim, ó, pequenos detalhes, pequenos ajustes. Eu não estou falando de nada mirabolante. É claro que eu poderia trazer estruturas mais complexas aqui. Como é que a gente constrói tudo isso dentro de uma narrativa? Como é que a gente pode transformar isso num passo a passo poderoso? E esses são assuntos que eu não posso falar para você que eu consigo passar em 1 hora. E é por isso que eu tenho grupos de mentoria. Porque são assuntos que eu preciso me aprofundar. Eu precisava só mostrar para você que esses pequenos ajustes que você faz na sua comunicação já é possível que você comece a trazer para sua consciência. Tá, e agora? Você falou de todos esses erros. Como é que eu melhoro? Como eu faço para mudar? Como é que eu faço? O primeiro grande passo é tornar isso consciente. Você vai pegar um holofote e vai agora mirar para qual erro você se identificou. A Flávia falou que se identificou com é isso. Alguém mais se identificou com algum desses erros? A Bianca falou, eu passo muito essa insegurança com essas palavras. Agora que vocês já perceberam, esse é o grande primeiro passo. Percebi que estou usando muito acho. Percebi que na hora que eu vou falar eu me escondo. Percebi que eu uso muitas expressões técnicas. Eu uso muito eu acho. Você acha? Se você acha, como é que a pessoa vai ter certeza? Se nem você tem certeza do que você está falando. Essa é a mensagem. Eu acho que o que eu vou falar aqui é importante. Então, agora que você já tomou isso, passei por exatamente por essa situação com minha supervisão, ficou muito vago. A finalização do é isso? Então, agora que você já tem plena consciência, porque qual que é o primeiro passo para a gente melhorar algo? É tornar algo que era até então inconsciente em consciente. Tem um. Eu gosto muito da gente. Eu vou trazer aqui até para vocês entenderem como é que funciona isso. O primeiro passo é o inconsciente, é o consciente inconsciente. É quando você não sabe que você está vivendo no erro. Quando eu separei o tema dessa aula, eu só queria mostrar para você que você ainda não sabe que você está vivendo nesse erro. Qual que é o próximo passo? É você transformar esse seu inconsciente em consciente. Agora que você já sabe que você erra, você vai ter que se policiar, aumentar o seu nível de percepção para melhorar isso. Então, o que é isso? Eu tô ali no meio de uma apresentação, no meio de um vídeo, eu falei, eu acho. Eu vou pegar vou dar chibatadas? Não. Você só vai se perceber. Opa, usei um eu acho aqui. Eu vou ter que melhorar. Pera lá. Preciso recuperar aqui a minha credibilidade. Como é que eu posso fazer? Na próxima eu vou usar eu acredito. Na próxima eu vou usar é fundamental. É essencial, eu tenho certeza. Então, ativar a sua anteninha ali. Então, até isso não virar natural, ainda vai ser algo
forçado. Depois, vira um consciente inconsciente. O que é isso? É quando você já faz a ponto de nem perceber que você está fazendo. É igual dirigir. Quem lembra quando começou a dirigir? Você falava, meu Deus, como é que eu mudo de marcha e ligo a seta? É impossível. Como é que as pessoas conseguem fazer isso? Como é que faz a curva e muda de marcha? Como é que. Você fala, meu Deus, é impossível. Não é. A perna pulava. Eu sei. Sei exatamente. Então, e como é que é hoje dirigindo? Você liga a música, vai conversando com alguém do lado. Você faz o caminho no automático. Agora é natural. Com a comunicação é exatamente isso. Mas por que que dirigir só se tornou natural? Porque provavelmente você dirige todos os dias. Você se propõe a fazer isso. Então, se você está aqui hoje, se você já é uma pessoa decidida, você pode sim, agora, com tudo que você já recebeu aqui hoje, seguir com os seus próprios passos. Ou você pode ter isso com acompanhamento. Por que que eu quis filtrar? Eu vou até reforçar isso. Porque aqui já são pessoas que tomaram decisão de ter esse acompanhamento, de mudar, de tornar esses erros em acertos. E aqui eu não estou falando do oposto, né? Ai, eu ser uma pessoa insegura, ser uma pessoa segura. Não é isso. Não é só isso, desculpa. É você construir agora realmente a comunicação que você sempre desejou. Eu sempre gravo minhas falas e tenho pessoas que me auxiliam para não criar vícios. Ótimo, que legal, Luiz. Nossa, isso daí é excelente que você tem esse tipo de pessoa. A maioria das pessoas não tem esse privilégio. E é por isso que, eu até convido vocês, eu vou conversar com cada um de vocês hoje. Aqui é uma sala que a gente está aqui compartilhando. Mas eu quero sair daqui, inclusive, conversando com cada um de vocês que estão aqui conectados comigo. Com cada um de vocês. Sabe por quê, Luiz? Você falou, eu já tenho essas pessoas que estão comigo. Infelizmente, a gente fica patinando nesses erros sem saber dar o próximo passo. E eu estou aqui hoje desse lado para ser a pessoa para mostrar o melhor caminho. E quando eu falo melhor caminho, eu já estive aí. Eu já fui a pessoa que eu era a responsável da área do meu trabalho e outra pessoa foi no meu lugar na reunião da diretoria porque eu não passava credibilidade suficiente. Eu já fui a pessoa que me escondia atrás de várias máscaras, de vários bastidores, falando que o digital não é para mim. E hoje o digital é a minha grande fonte de renda. É o meu ganha-pão. Então, todos esses erros que eu apresentei aqui, eu tirei, claro, de muito estudo, mas nenhum estudo substitui o que realmente eu vivi. Então, é por isso que eu separei esses os principais erros. Porque eu já passei por todos esses erros. Hoje eu tenho uma comunidade de pessoas que estão juntas. Igual a gente criou aqui essa noite de compartilhar nossos erros, nossos acertos, o que é que está vivendo, qual é a grande dificuldade. Eu criei uma comunidade para que todo mundo se ajude ali. E principalmente eu estou ali de perto, olhando um por um, dando desafios, porque é igual dirigir. Eu trouxe a analogia da direção, de dirigir justamente por isso. Para se tornar algo que hoje é natural, já foi algo extremamente robótico. Extremamente, né? Você fala, meu Deus, como é que eu aperto a seta? Como é que eu mudo a marcha? E a comunicação, ela é uma habilidade. E eu gostaria só de compartilhar com vocês aqui um exemplo. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, gente.
Um exemplo do que acontece nessa comunidade que é exatamente essa troca que nós fizemos aqui hoje. Para vocês terem uma noção, é lançado ali desafios. É lançado desafios semanais. E todos esses desafios têm um feedback feito. Eu assisto o vídeo, a dinâmica que foi passada, e dou todo o feedback necessário. Igual o Luiz falou, eu sempre gravo as minhas falas e tenho pessoas que me auxiliam. Essas pessoas, para o Luiz, podem ser pessoas que são referência, mas infelizmente, se a gente até pede feedback de pessoas que não colheram ainda os frutos que a gente gostaria, elas podem até nos paralisar. E hoje, saber filtrar de quem você recebe esse feedback também é muito importante para a sua trajetória. Saber quem é que você vai escutar, quem vai passar toda essa mensagem para você. Então, essa troca que a gente está dando aqui, fazendo aqui, que eu trouxe para vocês, infelizmente, não posso me estender, não tenho muito tempo para me estender. Eu gostaria, lógico, de me aprofundar item por item ali dos erros, para a gente conseguir fazer um plano de ação. Mas isso não seria nem justo com a minha comunidade, que já está ali comigo, quinzenalmente, neste formato de encontro, e diariamente comigo num grupo exclusivo. Diariamente sendo analisado com acompanhamento, com feedback, sem pisar em ovos, mas com acolhimento. Eu gosto desse acolhimento porque por aí fora eu vejo muita gente falando que pessoas tímidas são pessoas egoístas. Ai, você é tímido porque você só pensa em você. Você se coloca no centro do mundo. Na verdade, o tímido ele só não tem ainda acesso a alguém que acolha e que tenha um espaço seguro. É por isso que eu faço essa sala secreta. Eu gosto de trazer vocês para um espaço seguro, para vocês compartilharem as dores, os erros, sem ter vergonha. Para que quando for realmente para jogo, já vai mais preparado. Já vai mais preparada. Então, essa é a grande proposta dessa comunidade criada. Eu falo que é as chaves da comunicação, porque ninguém existe, não é só uma virada de chave que faz você se comunicar bem, que faz você ser uma autoridade, que faz você perder a vergonha do digital. Não é só uma virada de chave. São várias chaves que são viradas. E aí, claro, você pode ficar onde você está, você fala assim, não, mas tá tudo bem. Hoje eu assumo que eu tenho esses erros, eu assumo que eu não passo confiança, mas tô bem aqui, tá confortável, não quero crescer. Você pode muito bem ir sozinho. Hoje mesmo, vocês já tiveram aqui um mapa do que não fazer, que agora vocês vão tornar esses erros consciente. É possível, é extremamente possível que você vá sozinho. Ou você pode vir com acompanhamento. Você pode continuar essa sua jornada em um ambiente seguro. Em um ambiente que realmente é propício para você crescer. E o ambiente muda tudo. O ambiente é o que faz você realmente crescer. Isso a gente vê diariamente acontecendo. Se você está num ambiente de pessoas que não te valorizam, que não estão ali para te acolher, que te julgam, que você realmente não se sente confortável em compartilhar, você não vai crescer. Então, a minha proposta para quem é tímido é estar em um ambiente que realmente tem essa proposta de crescimento. A Flávia colocou, eu sou muito comunicativa, mas quando é para ficar na frente das câmeras, tremo na base. Eu preciso me destravar porque eu quero ser mentora. Olha isso, que forte. Ela já sabe o porquê dela.
Ela já sabe o para quem dela, mas ela ainda não sabe como ela vai fazer. E a câmera é só um instrumento, é só uma ferramenta. Só que, infelizmente, não é natural. Não é algo natural. Não é só abrir a câmera e sair falando. Por que eu sei disso, Flávia? Porque eu já estive aí. Eu vou compartilhar lá no meu perfil o meu primeiro vídeo no Instagram. Juro, sem exagero. É assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre comunicação para vocês. Eu tenho uma proposta. É assim, ó. Sorrisinho travado. Como é que confia em alguém assim? Eu virando a cabeça. Quase que falando, gente, não confia em mim, tá? Pelo amor de Deus. Faz tudo, menos confia em mim. Escondida. Falando para dentro, baixo. E aí, quando eu tomei a decisão, realmente, porque, claro, não estou falando que o seu primeiro vídeo vai ficar excelente, mas você vai ter técnicas, você vai ter estratégia, você vai ter metodologia. E você vai estar num ambiente seguro para me mandar esses vídeos, ó, igual a Rosilene mandou aqui, e eu te falar, ó, Flávia, vamos melhorar seu tom de voz? Por que você está virando tanto a cabeça se você quer ser mentora? Por que você está pedindo tanta aprovação? Inclusive, deixa eu até. Olha, vou até. Vocês estão vendo toda a minha tela, né? Aparece isso daqui também? Não. Eu vou fazer uma loucurinha aqui, tá? Minha equipe fica doida quando eu faço essas coisas, mas vou fazer rapidinho. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês. Vocês estão vendo agora a minha tela, né? Ninguém me envia nudes aqui no WhatsApp, hein, galera? Que agora eu tô mostrando meu WhatsApp. Olha que beleza. Essa daqui é a comunidade. Olha essas fórmulas que eu mandei para eles. Passo 1, passo 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, é só seguir isso aqui. Eu passei essas fórmulas como desafio dessa semana do nosso encontro. Eles me mandam os vídeos. Esses daqui eu dei o feedback ao vivo. Faltou expressão corporal. Essa é a troca que a gente tem. Esse é o tipo de troca que a gente tem. Esse é o tipo de acompanhamento que você tem. Então, se você quer ser mentora, a comunicação é o primeiro passo que você precisa. É a base de tudo. E eu quero ser muito transparente e sincera aqui para vocês. Até me estendi um pouquinho aqui do nosso tempo previsto para aula, mas é que eu precisava mostrar isso para vocês. Eu quero ser muito transparente e sincera aqui com vocês. É algo que eu faço que a minha equipe já cansou de me falar que o formato está desajustado. Porque essa entrega, de eu estar ali com vocês conectados no WhatsApp, quinzenalmente, numa sala assim para responder dúvida a dúvida, desafio semanal, olhar vídeo por vídeo, pelo investimento que está essa mentoria, chega a ser algo, nem sei qual palavra eu posso utilizar aqui, mas está completamente fora. E eu quero ser muito transparente com vocês, que eu gosto desse formato. É algo que enche meu coração ali, estar com vocês conectados. Tanto que tem encontro que eu fico conectada aqui 2 horas. Falando sobre plano de ação, colocando mão na massa. E aí, por que eu não falo disso lá no meu Instagram? Porque não é todo mundo que está decidido. Tem pessoas que ainda vão tomar essa decisão. Que tem todo um estágio, né? Eu falei isso lá. Mas aqui, neste formato, pelo investimento que está, é praticamente de graça. É praticamente de graça. O formato da mentoria em grupo hoje é praticamente de graça. Pela entrega que vocês vão ter.
Eu vou ser tô sendo bem transparente aqui. Um outro ponto é o seguinte: precisa ter sinergia com o grupo. Então, hoje aqui para vocês, eu apresentei esse formato. Agora, eu quero conversar com cada um de vocês para saber se existe essa sinergia para fazer parte desse grupo ou ainda não é o momento. Porque tem isso também. Às vezes, ainda você não está no momento. E aí eu vou te aconselhar ou outro produto, outro formato, ou vou te passar alguns passos para você percorrer antes de fazer parte. Porque como é um grupo que eu acompanho muito de perto, que tem todo esse acompanhamento, precisa ter uma sinergia com o que já acontece na comunidade. E precisa ser uma pessoa decidida. Ó, vou passar um desafio, você vai cumprir, você vai fazer? Você quer realmente melhorar? Você quer realmente crescer? Então, tem que ter esses pré-requisitos. E é por isso que eu preciso conversar com cada um de vocês. Então, como que vai funcionar essa nossa conversa agora, tá? Eu vou passar. Eu vou até pedir aqui um help. Eu vou pedir um help aqui para minha equipe, porque eu vou disponibilizar o link para você falar comigo direto, se você tomou essa decisão de realmente saber os próximos passos, e se você tem sinergia com o grupo. Deixa eu pegar aqui. Isso que é legal de uma aula ao vivo, entendeu? Eu já vou. Gente, acho que agora é legal a gente bater esse papo. Se vocês têm alguma dúvida, se ficou algo que vocês querem acrescentar, até sobre esse formato da mentoria, se tiver alguma dúvida, eu posso responder aqui para vocês. Flávia, me conta, você vai fazer mentoria do quê? Já tem desenhado? Você está com o microfone mutado. Isso, tá me ouvindo? Sim. Então, eu estou iniciando em dezembro, eu comprei uma mentoria para me iniciar no mercado digital. E aí estou gostando muito, tá fluindo, né? E como tá dando muito certo para mim, aí eu queria também ajudar outras pessoas, entendeu? Uau! Só que eu fico nervosa, eu começo a gaguejar. Quando é câmera, quando é assim, quando a pessoa está na minha frente para a gente conversar, mas quando é na frente de câmera, eu começo a tremer. Eu Entendi. gaguejo, Eu fico tenho duas boas, nervosa. eu tenho duas boas notícias para te dar. A É. primeira delas é que você está falando agora com uma câmera e você não gaguejou. Olha que Por beleza. isso que eu liguei já para mim já ir destravando, Olha só, hoje grandes passos foram dados aqui. né? Parabéns. Isso é muito legal, Flávia. E você sabe que essa sua vontade de realmente levar essa sua mensagem, de transformar outras vidas, vai ser o que vai te impulsionar a você enfrentar esse seu medo. E é claro que tem toda uma dinâmica para você entender de onde vem esse medo, quais são as técnicas para você utilizar. Porque a câmera, igual eu falei, é um instrumento poderoso, que vai levar a sua mensagem para muitas pessoas. Então, isso é muito legal, se você pegar essas técnicas. E eu mostrei ali, vagamente, ali o grupo, todas aquelas pessoas que estão lá não gravavam vídeo, não apareciam. E Uhum. todas já aparecem. Hoje até compartilhei no meu story uma mentorada minha dando um feedback ali, falando, nossa, eu nunca imaginei estar aqui conversando com vocês nesse nível de intimidade, de exposição, que hoje ela mostra Olha que tudo da legal. rotina dela. Ela tem já essa liberdade. Porque ela Uhum. preferiu também, óbvio, mas também hoje ela tem ela já teve acesso a essas técnicas.
Então, ela já consegue enfrentar essa timidez da câmera. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigada. Espero que eu consiga quebrar isso de vez na minha vida, esse medo. Claro. E assim, de verdade, quando eu falei que isso não é natural, é porque realmente não é. Então é muito natural que você tenha esse medo, porque você ainda não faz com frequência, é o primeira razão, claro, e porque para você ainda não é algo que você sabe como fazer. Como é que eu faço? Eu abro a câmera e aí eu falo como? Qual é o próximo passo? Como é que eu transformo o meu conhecimento em conteúdo? É difícil mesmo. Então, tem vários aspectos que a gente quebra ali juntos, tá? Ó, esse é o link que vai dar direto para o meu WhatsApp, que eu coloquei aqui no chat da nossa conversa. Todo mundo tá conseguindo ver? Esse daqui, pode me mandar um oizinho lá, que saindo aqui da nossa aula, eu já vou chamar vocês, tá? Pra gente conversar melhor. Até para eu passar algumas dinâmicas, se for o caso, para vocês, se vocês estiverem muito paralisados ainda, a gente pode conversar. Ótimo, a Bianca conseguiu. Pode só me mandar um oi lá, que saindo daqui eu já vou chamar um por um. Deixa eu ver, alguém mais? Tem alguma dúvida? Gostaram? Fez sentido para vocês essa aula? Depois eu quero que vocês compartilhem comigo o principal insight. Muito top. Olha que legal. Fez muito sentido. Legal. Bom, no começo eu parabenizei vocês por terem tomado a decisão de estar aqui hoje comigo, porque esse mesmo convite foi feito para milhares de pessoas. E vocês estiveram aqui comigo desde o começo até o final da aula. Então, isso já mostra muito em relação às decisões que vocês tomaram. Então, isso mostra muito em relação à decisão que vocês tomaram de estar aqui comigo hoje. Mandei, você recebeu? Deixa eu ver. Recebi. Recebi uns oizinhos aqui. É o meu WhatsApp mesmo, já vai falar direto comigo. Ótimo. Ótimo. Eu vou fazer algumas perguntinhas ali, igual eu disse, só para a gente nivelar se realmente faz sentido para vocês, se vocês têm sinergia com o grupo, se é o momento para cada um, para que tudo que a gente aprendeu aqui hoje tenha um plano de ação, né? Um plano de ação com acompanhamento, com quem já esteve nesse lugar. Inclusive, Flávia, uma das aulas que vai subir na plataforma, porque tem uma plataforma que já tem os conteúdos gravados e tem encontros quinzenais ao vivo comigo. Então, tem três pilares a mentoria em grupo. É um grupo exclusivo do WhatsApp, é uma plataforma com conteúdo já disponível para acesso imediato e esses encontros quinzenais que a gente conecta para conversar mesmo a fundo, se aprofundar mesmo a fundo, onde está a dificuldade de cada um. Então, sabendo desses três pilares, uma das aulas que vai subir na plataforma vai ser como formular, como montar o seu produto. Quais são os primeiros passos para você montar esse produto? Inclusive, acho que eu gravei essa aula essa semana, não sei, deve estar já em edição. Combinado, gente? Mandei, você recebi, obrigado por essa sala maravilhosa. Eu que agradeço. Já que eu parabenizei lá no começo, agora eu agradeço por vocês terem confiado em mim, por esse convite, de estarem aqui conectados, por essa troca. E eu espero de verdade contribuir cada vez mais com cada um de vocês. E agora, nessa conversa, agora no particular, eu quero saber exatamente qual é a principal dificuldade, qual é a principal. Marcela, podemos conversar amanhã? Tenho que ir para o hospital. Claro, claro, Luiz. Com certeza. Eu vou só te mandar já hoje o que eu preciso que você me responda. E aí amanhã você já me responde no melhor horário para você. Inclusive, vocês fiquem à vontade para mandar por texto, por áudio, o que vocês acharem melhor. Combinado, gente? Boa noite. Muito obrigada. E nos vemos agora
no nossa conversa particular, hein? Parabéns. Combinado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.